Olá, meu nome é José Araújo e nesse vídeo eu vou mostrar para você como planejar e executar a troca de T6 em uma linha de 500 kV sem desligar a linha. Os termos que nós vamos utilizar nessa apresentação são RTC, relação do transformador de corrente, PP, proteção principal, PA, proteção alternada ou secundária, RTC1 é a RTC do transformador de corrente 1, ou seja, do TC1, RTC3 é a RTC do transformador de corrente 3, TC3. E começamos com a seguinte situação. Todos os transformadores de corrente dessa linha, eles estão na relação de 1500 para 5 amperes. A linha tem proteção duplicada, as proteções principal PP e alternada PA, elas estão ajustadas para essa relação. Ou seja, para essa relação de 1500 para 5, que corresponde a 300 para 1, o relé tem lá uma parametrização que a gente coloca qual é a relação que está sendo, a relação de TC que está sendo utilizada, a RTC. Então a gente vai usar esse parâmetro para indicar se a gente trocou a relação, né, no passo a passo que a gente vai fazer, embora quando você troca a relação de TC de uma linha, você não só troca esse parâmetro, existem outros ajustes que você modifica. Mas por simplificação, a gente vai falar só nesse ajuste para poder a gente fazer o passo a passo sem ter que estar repetindo que trocou todos os ajustes do relé. Então vamos nos referir apenas a esse parâmetro que indica a relação do TC, no caso a correspondência. Nesse nosso primeiro caso aqui, a situação atual, a relação de TC de 1500 para 5, lá no relé esse parâmetro é ajustado como 300, que seria 1500 dividido por 5. Então, a fim de liberar mais potência transmitida por essa linha, as relações de transformação dos T6, as RT6, elas serão alteradas para 3000 para 5, o que corresponde no relé, quando a gente fizer a modificação, a 600 para 1. E como se observa, a gente está, na verdade, dobrando a relação dessa linha, o que corresponde a você liberar o dobro da corrente que hoje essa linha fornece. Então, existem duas hipóteses para a execução. A primeira hipótese é a gente desligar a linha, realizar as trocas de RTC, alterar os ajustes da PP e da PA e reenergizar a linha. Isso aí é o mais comum de se fazer. O problema é que aí a gente vai ter que desligar a linha. E na segunda hipótese, é realizar esses mesmos trabalhos descritos acima sem o desligamento da linha, que é justamente o objetivo dessa nossa apresentação, é a gente mostrar como fazer isso sem ter que desligar a linha. Consideramos que para esse trabalho é necessário uma equipe de 5 pessoas, sendo um engenheiro, ficaria na coordenação, 2 técnicos de proteção e 2 técnicos de equipamento de subestação. A função dos técnicos do equipamento de subestação é justamente a substituição dos transformadores de corrente, dos T6, e posteriormente fazer uma injeção de corrente primária para testar a relação, e a função dos técnicos de proteção será fazer a troca dos ajustes das proteções da PP e da PA e também fazer as medições secundárias das correntes quando a equipe de equipamento de subestação fizer essa troca e estiver fazendo a injeção dessas correntes. Aí a equipe de proteção fará essas medições lá no secundário. O tempo previsto de execução desse trabalho é de 8 horas e a gente observa o seguinte: com a linha desligada ou com a linha ligada, o tempo gira em torno disso aí. A diferença é que com a linha energizada, a gente não teria o desconto da parcela variável, ou o pagamento da parcela variável. E no caso da parcela variável, você nem sempre, quando você desliga um equipamento ou uma linha, nem sempre você paga. Você tem lá um número previsto de horas que você pode utilizar em cada equipamento, né, durante um período, e só quando você ultrapassa aquele número de horas é que você paga a parcela variável. No entanto, se você puder fazer os trabalhos sem usar aquelas horas, melhor para você, porque você pode lá na frente precisar de mais horas e você já ter usado o seu limite. Então é importantíssimo que se faça o máximo de trabalho que pode ser feito sem desligar os equipamentos, sem desligar as linhas, que é isso que a gente vai mostrar como fazer isso aqui. Então, o arranjo dessa subestação é do tipo disjuntor e meio, né, e há um total de 6 T6. Né, é disjuntor e meio porque nós estamos tratando de uma subestação de 500 kV, e por padrão essas subestações elas têm um arranjo de disjuntor e meio. O total de 6 T6 é porque
no caso do disjuntor e meio, a linha tem alimentação pelas duas barras. E sendo alimentado pelas duas barras, pela barra 1 e pela barra 2, você tem um grupo de TC no lado da barra 1 e um grupo de TCs do lado da barra 2. Como são 3 TCs por fase, totaliza 6 TCs ao todo. São esses TCs que a gente vai trocar relação. Após a troca de relação, será feita a injeção primária de corrente nesses TCs para a confirmação da relação. E as equipes de proteção irão fazer as medições no secundário para confirmar se essa relação foi implantada corretamente. Então, a seguir, nós vamos mostrar um diagrama unifilar geral de uma subestação desse tipo, de disjuntor e meio, subestação de 500 kV, e ela vai servir como base para análise desse planejamento que a gente vai fazer aqui. Então, o diagrama, esse aqui é um diagrama unifilar típico de uma subestação de 500 kV, onde a gente mostra, aqui tem 4 vãos, e que totalizam 2 Bs. O B, na verdade, é essa interligação aqui entre as duas barras através desses 3 disjuntores, isso aqui se chama de B, que na verdade é formado por 2 vãos. Você tem um vão, se você reparar, você tem um vão, tem uma linha nesse sentido aqui, isso aqui é um vão, tem outra linha nesse sentido, esse aqui é outro vão. O mesmo acontece aqui embaixo, mas nós vamos focar isso aqui, que é onde a gente vai fazer o nosso trabalho. Então, se você observar, a gente tem aqui 3 disjuntores nessa barra, mas para a nossa apresentação nós só vamos mostrar isso que está tracejado aqui em azul. Então nós vamos destacar essa parte aqui para a gente trabalhar com ela, sendo que na nossa apresentação nós não vamos mostrar essas chaves seccionadoras, para a figura não ficar muito carregada. Então, quando a gente disser que abriu o disjuntor, esse disjuntor aqui, entenda que também a gente abriu a seccionadora, portanto a gente isolou esse disjuntor. O mesmo acontece quando a gente for tratar desse disjuntor aqui. Quando a gente disser que abriu esse disjuntor, entenda que a gente também abriu essas seccionadoras. O que é que isso representa? Que quando eu abro o disjuntor e essas duas seccionadoras, além de não ter corrente circulando, eu estou com os T6 aqui totalmente isolados, o que me permite eu fazer a sua troca de relação lá no primário sem dificuldade, sem problema e com segurança. O mesmo ocorre do lado de cá. Eu desligando esse disjuntor, abrindo essas duas seccionadoras, eu vou poder fazer a troca dessa RTC no primário também com total segurança. Então, para esse trabalho que a gente vai fazer, a configuração mínima é 2 Bs completos, ou seja, eu para poder fazer esse trabalho eu tenho que ter o B que eu vou trabalhar, ele tem que estar completo, porque eu vou desligar um disjuntor, depois vou desligar o outro, então é preciso que os 3 estejam fechados para que eu faça esse trabalho, já que eu vou desligar um, depois eu desligo o outro, então para eu não perder nenhuma linha aqui, para não desligar ninguém, eu preciso que esse B esteja completo, que é o B que eu vou trabalhar, onde eu vou fazer a troca das RT6, mas eu preciso de um segundo B completo no mínimo, porque se eu tiver um outro B aqui, na hora que eu tiver uma fonte alimentando essa barra, através desse B aqui eu alimento a outra barra. Então isso me permite que minha linha seja alimentada tanto por um lado como pelo outro. Então isso facilita na hora que eu for fazer minhas manobras, porque tem uma hora que eu vou ter alimentação só de um lado, tem uma hora que eu vou ter alimentação só do outro lado, e a garantia de que eu tenho alimentação, de que eu tenho fonte nas duas barras, é o fato de eu ter pelo menos mais um B interligado, que é o que a gente mostra aqui. Então vamos fazer a seguir, nós vamos fazer a análise desse planejamento. Na verdade, nós temos um planejamento e nós vamos executar e vamos tomar por base essa parte que está tracejada aqui em azul e simplificada como a gente disse. Então, essa é a linha a ser analisada, né? Como eu disse, eu não mostro a seccionadora, mas a gente sabe que tem uma seccionadora aqui, tem outra seccionadora aqui. Do mesmo modo, para esse disjuntor, tem um aqui, outro aqui. Lá era dado um nome diferente, mas entendam aqui que o disjuntor 52X é o que está do lado da barra 1, o 52Y é o que está, é o disjuntor central, e aqui teria um 52Z, que está lá naquele diagrama anterior que a gente viu, mas que a gente não está representando ele aqui para simplificar, já que a gente vai tratar só desses T6 aqui. Lembrando que isso é uma nomenclatura de projeto, e no Unifilar que nós mostramos aí atrás, aquilo ali é uma nomenclatura operacional. Então muda um pouco a codificação operacional em relação ao que se coloca nos projetos. Então, vamos lá. A gente aqui, antes da gente começar, a gente vai explicar aqui uma particularidade nessa ligação que a gente está mostrando aqui. Se você observar, a gente tem aqui o TC1, TC2 e TC3. Primeira coisa que se observa é que eu estou ligando, embora minha linha esteja saindo aqui do meio, né, eu não estou mostrando, tem uma outra linha saindo aqui, mas eu não estou mostrando. Então, embora minha linha esteja saindo aqui,
entre esses dois disjuntores e entre esse TC1 e o TC2, como a gente observa, eu não estou usando para alimentar minha proteção o TC1 e o TC2, e sim o TC1 e o TC3. Logo em seguida eu vou explicar por que isso. Um outro ponto de destaque para a gente tratar aqui é o seguinte. Primeiro que eu estou mostrando os enrolamentos Y e Z, mas esse TC tem mais enrolamento. Por exemplo, aqui teria o enrolamento X que seria usado para medição. Como eu não estou tratando de medição aqui, eu não estou mostrando. Estou mostrando só os dois enrolamentos de proteção, que é o Y e o Z. Então, veja que eu tenho um enrolamento Y do TC3 e o enrolamento Y do TC1. Eu estou ligando esses dois enrolamentos, do mesmo jeito que eu faço com o enrolamento Z do TC3 e enrolamento Z do TC1 para alimentar esse relé. Então, os enrolamentos Y alimentam a PP, a proteção principal, e o enrolamento Z alimenta, o enrolamento Y alimenta a proteção PP, que é a principal, e o enrolamento Z alimenta a proteção alternada PA. O detalhe aqui, que eu chamo a atenção, é o seguinte. Observe que eu estou paralelando o secundário desses TCs, do TC3 e do TC1, para alimentar a proteção PP e a proteção PA. E o que é que eu estou fazendo, afinal de contas, aqui? Na verdade, quando eu paralelei esse secundário dos TCs, eu estou somando essas correntes. Observe que o que acontece na linha aqui, eu tenho, admitindo aqui que as barras estão fornecendo a mesma corrente para a linha, então eu estou com 0,5 PU saindo dessa barra 1, e 0,5.pu saindo dessa barra 2, somado aqui eles dão um PU. Aqui embaixo, quando eu faço esse tipo de ligação, eu estou somando as correntes, então em PU, isso aqui está correspondendo, porque eu tenho 0,5PU no primário, eu também tenho 0,5PU no secundário, e quando do mesmo jeito, desse lado de cá, eu tenho 0,5PU no primário, passando nesse sentido, e eu tenho 0,5PU no secundário, quando eu somo essas correntes, elas chegam no relé aqui, eu tenho 1PU entrando no relé, o que corresponde ao primário, portanto, o relé está fazendo, com essa ligação que a gente tem aqui, o relé está fazendo a sua medição corretamente. Tá? Agora, por que eu estou fazendo esse somatório da corrente aqui? Então, quero ressaltar o seguinte, isso aqui isso aqui é baseado num caso real. Portanto, nesse caso, quando a gente fez esse trabalho, realmente o relé só tinha uma entrada de corrente, então a gente tinha necessidade de somar essas correntes externamente, veja que faz tanto no relé quanto no outro, para poder entrar no relé. O que importa é que o relé esteja medindo um PU como está passando no primário. Existem os relés com duas entradas, que é o que comumente se usa, onde eu posso entrar com o enrolamento do TC3 em uma entrada desse relé, e o enrolamento do TC1 na outra entrada, o mesmo vale para PA, e eu tendo duas entradas aqui, internamente eu faço a soma dessas correntes. Então a diferença que existe desse esquema para o relé de duas entradas é que aqui eu estou somando externamente, como o relé só tem uma entrada, eu entro nessa entrada do relé, e quando o relé tem duas entradas, eu entro com os valores individuais de cada TC desse aqui, e internamente eu faço a soma, tanto para esse como para esse aqui, para esse relé. Então, é por isso que a ligação está dessa forma. Estou falando isso porque se alguém tiver uma subestação de 500 kV e ver esse esquema aqui, pode estranhar essa ligação, porque provavelmente lá ele vai ter as entradas, se for uma subestação mais moderna, ele vai ter duas entradas no relé, cada uma pegando um TC diferente. Mas isso não muda nada. A diferença é que uma soma de corrente está sendo feita externamente, e no caso do relé ter duas entradas, essa soma é feita internamente. Um outro ponto de importância da gente destacar aqui é o fato de essa linha estar saindo aqui desse ponto e eu não estar pegando para alimentar o relés o TC1 e o TC2. Observe que tanto para PP como para PA eu estou usando TC1 com TC3. E por que isso acontece? Lembre do diagrama anterior que a gente mostrou, do unifilar típico que a gente mostrou aí, que eu tinha mais um disjuntor aqui que eu não estou representando. Mas no final das contas eu tenho uma linha saindo daqui, saindo desse ponto indo nesse sentido, e tenho outra linha fazendo isso aqui. Então eu tenho TC1, TC2, TC3 e tem um TC4 aqui. Aqui tem um disjuntor e do lado direito desse disjuntor eu tenho um TC4. Observe que se eu alimentasse o relé, esse relé de proteção pegando TC1 e TC2, ou seja, alimentasse a proteção dessa linha, o relé de proteção dessa linha, usando o TC1 e TC2 para alimentar o relé, e nessa linha de cá eu usasse TC3 e TC4, esse trecho aqui, entre TC2 e TC3, ele ficaria sem proteção. É o que a gente chama de zona morta. Portanto, esse trecho aqui não estaria protegido.
Então, por que se faz isso? A gente faz esse cruzamento em que eu alimento os relés dessa linha, a proteção dessa linha com TC1 e TC3, e alimento a proteção dessa outra linha, os relés da proteção dessa outra linha com TC2 e TC4. Dessa forma, eu faço um cruzamento aqui e esse trecho fica protegido, aliás, fica até bem protegido, né? Porque antes, se eu fizesse a ligação de TC1 para TC2 e TC3 para TC4, ele ficaria sem proteção, e na hora que eu faço esse cruzamento, TC1 com TC3, para alimentar os relés dessa linha, e TC2 com TC4 para alimentar os relés dessa outra linha, eu estou com uma proteção dupla nesse disjuntor aqui. Então, essa é a finalidade desse cruzamento, é para que esse trecho aqui não fique sem proteção. E aí, nós estamos com a configuração inicial, né, que a gente já mostrou mais ou menos aí atrás. E o que é que nós estamos vendo aqui nessa configuração inicial? É que, olhando aqui embaixo, a gente está com os dois disjuntores fechados, as relações de T6 desse TC1 e TC3, como a gente já viu, a gente não mexeu em nada ainda, ela é 1500 para 5, está aqui, RTC1 e RTC3 é 1500 para 5. Naturalmente que nos dois relés, tanto na PP como na PA, internamente elas estão parametrizados para receber a RTC1 como 300, a RTC3 como 300, e idem para a PA. Tanto um relé como o outro estão parametrizados para receber essas correntes como sendo 300, que é a divisão de 1500 por 5, ou seja, 1500 para 5 corresponde a 300 para 1. E, aliás, a gente coloca isso aqui como sendo dois ajustes, mas, na verdade, como essas correntes estão sendo somadas externamente, na verdade, o ajuste que existe aqui ele é único. Então, tem um parâmetro nesse relé que vai me dizer que, para uma relação de 1500 para 5, esse parâmetro deve ser ajustado em 300. O mesmo ocorre para essa proteção PA. Então, essa é a situação normal. As RTCs estão compatíveis com os ajustes do relé e está tudo certo aí. Havendo um defeito na linha, o relé vai medir corretamente sem problemas. Agora, vamos considerar que nós vamos iniciar a troca do nosso TC e nós começamos por esse TC aqui, né, escolhendo esse TC para começar. Podia ser o outro, não tem problema, mas nós começamos pelo TC1 para fazer a troca da relação de TC, né, a troca da RTC. Então, começando por esse TC1, a primeira coisa que a gente faz é desligar o disjuntor X. Na hora que a gente desliga o disjuntor X, vamos ver o que acontece aqui. Quando eu abro o disjuntor X, com a intenção de mudar a RTC a RTC1, que é a RTC do TC1, e fazer as mudanças de ajuste da proteção PP. Isso aqui também foi uma escolha arbitrária. Eu podia trocar primeiro a PA, isso não é indiferente, já que tanto esse TC como esse alimentam as duas proteções. Mas eu escolhi a PP para trocar os ajustes primeiro. Tá? Isso apenas foi uma escolha minha. Então, na hora que eu faço isso, eu desligo esse disjuntor, em seguida eu coloco essa proteção em teste. Por quê? Porque eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou mudar a RTC do TC1, vou mudar a relação de transformação dele, e ao mesmo tempo eu vou mudar o ajuste da proteção PP para deixá-lo compatível com essa nova relação de transformação. Então, no desligamento desse disjuntor, eu já faço isso. E quando eu desliguei isso aqui, o que foi que aconteceu? Eu estou apenas com o disjuntor Y fechado, então eu só tenho corrente desse lado. Como eu abri esse disjuntor aqui, eu não tenho corrente. E esse disjuntor, como antes eu tinha a corrente de 0,5 PU passando aqui e mais 0,5 PU passando nesse sentido. Somava-se as duas aqui, somavam-se as duas aqui e eu teria um PU na linha. Agora não, como eu abri esse disjuntor, toda a minha corrente da linha passa por aqui, portanto, nesse TC3 está passando um PU para alimentar a linha, já que esse lado está aberto. Consequentemente, no secundário desse TC aqui, tanto no Y como no Z, eu tenho um PU também que corresponde à corrente primária. É um PU no secundário que alimenta os relés. Isso não faz diferença para a PP, porque a PP eu já botei ela em teste, porque eu também vou fazer a mudança de ajuste dela. Porém, aqui na PA eu estou recebendo um PU de corrente, e lembrando que a PA ainda está ajustada para 300, dizendo para receber a corrente 300, mas também o RTC não foi mexido ainda, ele está em 500. Então, isso está compatível. Então, nessa configuração, para eu trabalhar aqui, eu estou tranquilo. Minha linha está protegida pela proteção PA. É para isso que a gente tem cadeias duplicadas, proteções duplicadas. Quando eu preciso fazer algum trabalho, que eu preciso botar uma proteção dessa em teste, por alguma razão, como é o caso que nós estamos fazendo agora, botar essa proteção em teste. Então, minha linha está protegida pela PA. Então, tudo certinho aqui, eu faço a mudança dessa RTC, venho aqui
coloco ela em 3.000 para 5 e vou aproveitar, já que essa PP está desativada, né, que eu botei ela em teste, também vou trocar internamente, informar para o relé, mudar o parâmetro interno dele, dizendo que ela está no ajuste de 3.000 para 5, que corresponde a um ajuste de 600 no relé. Por enquanto, isso não tem problema, porque eu fico com essa mudança feita, mas tanto não tem corrente, eu mudei a relação TC aqui, mas não tem corrente passando aqui, como também essa proteção está desabilitada. Então, nesse caso, não tem problema. Feito isso, o que é que eu devo fazer agora? Eu vou normalizar a linha por esse lado aqui, pelo disjuntor X, para em seguida eu abrir esse lado e agora fazer a mudança do lado de cá. Então vai ter um momento, como a gente vai ver a seguir, que eu vou ficar com esses dois disjuntores fechados, só que agora um tem a relação diferente do outro. Vamos ver agora o que acontece. Está aqui, ó. Então eu fechei o disjuntor X, só que esse disjuntor 52X, na hora que eu fechei, ele já está com a relação de 3.000 para 5. O relé correspondente já está com o ajuste também certo, porque eu botei 600 aqui, que corresponde a 3.000 para 5. No entanto, esse relé ainda não foi mudado o ajuste, nem essa RTC foi mudada. Com isso, o que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi o seguinte: com os dois disjuntores fechados, eu voltei àquela situação original, onde eu passo com 0,5 PU nesse sentido e mais 0,5 PU vindo do lado de cá, então na linha está recebendo 1 PU. Até aí tudo certinho. O problema agora está no secundário. É que eu tenho 0,5 PU aqui, porque minha relação aqui continua sendo 1.500 para 5, o que dá 300. A mesma coisa acontece aqui. Porém, do lado de cá, como eu já mudei essa relação, eu não tenho mais 0,5 PU, porque eu dobrei a relação. No que eu dobrei a relação, eu reduzi a corrente à metade. Portanto, o que está saindo desse TC agora é 0,25 PU. Para esse relé isso não faz diferença, porque esse relé está desativado, que a gente tirou, desabilitou ele quando a gente fez a mudança de relação e a gente não habilitou ele ainda. Mas para esse relé aqui, o que é que ele está vendo aqui? Ele está recebendo 0,5 PU desse TC3 e daqui ele só está recebendo 0,25 PU. Lembrando que o ajuste interno dele está para 300. E aqui eu tenho um valor intermediário. O valor de corrente que está aqui nem corresponde a 600, a relação 600 nem corresponde à relação 300. Agora, com certeza, é menor do que o que deveria estar entrando, por conta dessa relação que eu alterei aqui e eu ainda não mexi. Só que eu lembro que o que está acontecendo aqui é o seguinte: como o relé está vendo uma corrente menor, então ele também está subalcançando. O que significa dizer que se eu tiver um defeito, por exemplo, na primeira zona dessa linha, esse relé veria esse defeito possivelmente como sendo na segunda zona. Então eu não estou com minha linha desprotegida, porém um defeito dentro da linha que poderia ser retirado, poderia ser eliminado em tempo de primeira zona, ele poderá ser eliminado apenas com tempo de segunda zona. Mas isso é um intervalo de tempo pequeno. Então só dando uma repassada geral aqui, eu fechei o disjuntor X e botei novos ajustes na PP. Então, mas na hora que eu fechei o disjuntor X, eu fiquei com corrente nos dois T6. A RTC1 já foi modificada, a RTC3 não foi, por isso gerou essa situação aqui no relé, de 0,75 PU. Internamente a PP está com ajuste já mudado, já está em 600, porque eu já fiz isso quando eu desliguei esse disjuntor, porém a PA ela continua com o ajuste original, de 300. E a gente sabe que a corrente aqui, ela, para atender esse ajuste aqui, ela teria que ser 1 PU. E ela não é 1 PU, ela é 0,75 PU. Ela está subalcançando, ela está vendo um defeito dentro da linha, ela vê como se ela vê uma impedância bem menor do que a impedância real, então ela está vendo como se o defeito fosse lá fora. Portanto, nessa circunstância, o relé poderia operar para um defeito dentro da linha, operar como se esse defeito fosse fora ou não operar, né? Ele não operaria para um defeito, operaria num tempo de segunda zona, porque ele não estaria enxergando o defeito dentro da linha. Só que isso é um tempo muito pequeno. O tempo em que isso ocorre é apenas o tempo em que eu fechei esse disjuntor, vou colocar essa proteção em serviço, colocar esse em teste e abrir esse disjuntor. Claro que o tempo que eu estou explicando aqui demora um pouco, mas isso lá no campus deve ser feito de forma bem rápida. Então não demora tanto assim. Então isso não chega a ser um problema. Mas momentaneamente eu fico com essa possibilidade de descoordenação se houver um defeito nesse pequeno intervalo de tempo que a gente vai passar nessa configuração. Então o próximo passo agora é a gente desligar esse disjuntor, já que aqui tudo foi feito, eu troquei a RTC, mudei o ajuste desse relé,
eu vou passar para cá agora, né? Só que antes de eu desligar esse disjuntor, claro, eu devo botar essa proteção em serviço, porque ela agora vai ficar sendo... Quem vai proteger a linha agora é ela, eu devo fazer isso numa sequência, eu coloco essa proteção em serviço, coloco essa proteção em teste, em seguida eu abro esse disjuntor. Feito isso, eu chego nessa situação aqui. Então, estou com o disjuntor aberto, aqui não tem corrente, porque o disjuntor está aberto, minha corrente está vindo toda por esse lado aqui, então passa um PU aqui, entra na linha. Do mesmo modo aqui no secundário, eu tenho um PU de corrente no secundário circulando para cá. Como a gente viu, como esse relé aqui agora está em teste, né? Está em off, porque eu vou fazer a mudança tanto da RTC 3 como vou fazer a mudança desse ajuste desse relé. Então eu coloquei ela em teste, então isso não faz diferença. E esse relé aqui não tem problema, por quê? Porque quando eu desliguei o X, além de eu ter trocado a RTC, ter deixado ela em 3.000 para 5, aqui eu fiz o ajuste desse relé e botei aquele parâmetro em 600, o que corresponde a uma RTC de 3.000 para 5. Portanto, minha linha está adequadamente protegida, porque eu tenho um PU passando no primário, eu tenho um PU entrando no relé, e além disso, o meu ajuste do relé está compatível com a RTC nova, que já foi implantada. Então, dando uma olhada aqui embaixo, o que é que a gente tem? Eu abro o disjuntor Y, e nessa manobra eu já estou com a nova RTC aqui, e já estou com novos ajustes na PP, que eu também já ativei, está aqui, ela já está ativada, então minha linha está devidamente protegida. E o disjuntor 52Y está aberto, portanto não há corrente aqui. Então, mesmo essa relação ainda não tendo sido trocada, ela não tem nenhuma influência nesse relé, porque internamente eu estou dizendo que o ajuste é 600, mas isso vale para os dois. Teria que estar 600 aqui e 600 aqui. Aqui ainda está com 300, porém não tem corrente, então não tem problema para esse relé. É o que a gente está mostrando aqui. A RTC3 ainda é 1.500 para 5, mas como não tem corrente nesse TC, isso não é problema. Então eu agora vou mudar a relação desse TC para 3.000 para 5, né? Como eu disse, não há corrente, também ainda não tem influência nenhuma. A PP, como a gente já viu, ela está em serviço, está parametrizada para 600. Esse 600 quer dizer que ela vai receber tanto daqui como daqui uma corrente cujo TC esteja na relação de 3.000 para 5, mas como a gente falou, ela, no caso aqui, ela está ajustada dessa forma, mas ela ainda não está recebendo corrente do TC3, porque o disjuntor lá está aberto. A PA está em off, está desligada, e agora nós vamos mudar o ajuste e deixar ela certinho. Então observe que nesse passo aqui, eu vou deixar todo mundo ok. Eu vou, RTC1 e PP já estão com seus ajustes mudados e já está em operação, que é justamente essa proteção que está protegendo a linha. E eu já vou deixar a RTC3 no seu ajuste final, que é 3.000 para 5, e já vou deixar o relé PA também com os ajustes definitivos, que é 600 para RTC1 e 600 para RTC3. Feito isso agora, o que é que eu vou fazer? Terminado isso, eu vou simplesmente fechar esse disjuntor e colocar essa proteção em serviço, ativar essa proteção. É isso que eu faço no próximo passo. Então aqui eu fechei o disjuntor Y, e no que eu fechei o disjuntor Y, voltou àquela situação original, onde eu tenho 0,5 PU vindo dessa barra, 0,5 PU vindo dessa outra barra, se somam aqui e entra 1 PU na linha. Do mesmo modo está acontecendo aqui no secundário. Então cada relé recebe 0,5 PU de um TC e do outro, quando soma no relé dá 1 PU. Só que agora eu já estou recebendo essas correntes para uma nova relação TC, que é 3.000 para 5, como aqui também, tanto TC1 quanto TC3, e meus relés já estão ajustados adequadamente para receber essa relação, que é aquele parâmetro que a gente falou, que cada um está com 600. Embora, vou enfatizar aqui, que não é só aquilo que muda, ali é apenas uma referência que a gente usou para facilitar o acompanhamento aqui da nossa explicação. Mas, na verdade, agora os relés já estão todos certinho, é o que nós vamos repetir aqui embaixo. Na hora que eu fecho o disjuntor 52x, na verdade 52x já estava fechado, quando eu fecho o 52y, eu normalizo a minha linha. Agora eu tenho corrente nos dois TCs, no TC1 e no TC3, ambos já estão com a relação de 3.000 para 5, que era o nosso objetivo, trocar as RT6. Como eu ativei as duas proteções e ambas estão parametrizadas para receber 600, para receber a corrente correspondente às RT6 de 3.000 para 5, cujo ajuste é 600, então daí eu concluí o meu
ao meu trabalho, eu fiz a troca das RT6, dos dois disjuntores, eu fiz as mudanças de ajustes, não precisei desligar a linha, apenas num determinado momento eu fiquei por um pequeno tempo, enquanto fiz manobra de abrir um disjuntor, fechar um disjuntor e abrir o outro, momentaneamente eu fiquei com uma possibilidade de descoordenação se houvesse um defeito naquele tempo. Mas aquilo era um tempo muito pequeno. Além disso, a probabilidade que poderia acontecer ali seria uma proteção temporizada atuar no lugar da proteção instantânea. Então, sem maiores problemas. Então era isso que eu tinha para mostrar para você. E se você gostou do vídeo, a gente deixa um link aí embaixo para você visitar o nosso site. Se você se inscrever também no canal, sempre que eu fizer um vídeo, e eu devo fazer outros vídeos desse tipo, falando nessa parte de manutenção, de alguns esquemas especiais, algumas coisas. Se você se inscrever, você vai estar sempre recebendo esses vídeos. Será sempre avisado quando eu lançar um vídeo novo desse aí. E lá no site a gente também tem um treinamento, né, sobre proteção. E se você gostou dessa aula e achar, lá tem o que é que a gente oferece nesse treinamento. Se você achar interessante, você também pode adquirir esse treinamento. Ok?